da teoria do movimento, que eu chamo que é o desenvolvimento versus a inércia. Então, quando você está ali no status quo, na inércia, você realmente não tem vida, você não gera, não há desenvolvimento, não há crescimento. E o desenvolvimento, nós temos que ter isso. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos. Quando Deus cria o ser humano, o que Deus fala para Adão, fala para o ser humano? Crescei e multiplicai-vos, né? E dominai sobre todos os seres da terra. Então, isso era uma ordem do próprio Deus, que era para o ser humano crescer e multiplicar. Então, não é algo natural o ser humano não se desenvolver, não crescer. Então, o natural é que a gente cresça, desenvolva. É claro que desenvolva harmoniosamente. Tenha desenvolvimento emocional, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, desenvolvimento moral, ele seja simétrico, ele cresça harmoniosamente. Mas, na maioria das vezes, a gente vê que não é assim que ocorre. Não é tão simples. Vamos supor que você passe por uma praça, por um parque, você vai ver diversas árvores. E essa árvore, ela chegou a esse tamanho do jeito que está? Ela já cresceu árvore desse tamanho? Não é assim que ocorre, não é verdade? Porque todas as árvores, todas as plantas começam com uma semente. Então começa com uma semente. Para ela se tornar uma árvore, uma planta frutífera, a semente tem que morrer. Então tem que haver o quê? Crescimento, desenvolvimento. Se pegarmos o exemplo do ser humano, todos os seres do ser humano que demora mais para chegar à sua maturidade, ter um desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. Então o ser humano passa por um processo. Então o ser humano ele vem como um bebezinho. E se eu fazer uma pergunta para você, é normal uma criança com 5 anos de idade não falar? É normal? É óbvio que não. Eu tenho uma filha com 4 anos, ela já fala, ela já começou a falar, a pronunciar, a balbuciar as primeiras palavras, as primeiras sílabas com 1 ano e meio, mais ou menos. Então, por volta com uns 2 anos, já começou a falar as primeiras palavras. Claro que tem crianças que 1 ano, apareceu outro dia na internet, aí uma criança com 1 ano já estava falando as primeiras palavras. Claro que há exceções, mas a média, as crianças começam a falar aí com 1 ano e meio, 2 anos de idade. Se você vê uma criança com 5 anos e não fala, tem algum problema, não é? Então, ou seja, a criança ela tem que se desenvolver. Se você não se desenvolve, tem algum problema, tem alguma questão aí que está impedindo o seu desenvolvimento. E eu já peguei casos de crianças para atendimento, crianças de 5 anos que não falava, 2 anos que não falava, tinha algum problema. Então a teoria do movimento é o desenvolvimento versus a inércia. Então quando nós estamos na inércia, não há desenvolvimento na nossa vida. Quando você aplica isso, faz uma enorme diferença na sua vida. Começa a dar os primeiros passos, mesmo que sejam pequenos, você começa a ver movimento na sua vida, você começa a ver a transformação. Então você tem que romper a inércia. Rompa a inércia da sua vida. Em todas as áreas, o que você está fazendo na sua vida social, vida afetiva, vida profissional?